Olá, galera. Vamos ver agora a aula de estequiometria, Química 2, tá? Então, é uma matéria mega importante, né? Na aula passada, a gente viu sobre leis ponderais, que é o início da estequiometria, tá? O que é que a estequiometria vai propriamente estudar, certo? A relação entre as quantidades dos envolvidos numa reação química, tá? Então, a gente vai se preocupar em descobrir alguma quantidade. O cara vai me dar uma quantidade de alguém que foi consumido ou foi formado numa reação, e você vai descobrir uma quantidade que ele vai te pedir de outra pessoa, né? De outra alguém dessa reação. Beleza. Para a gente desenvolver na estequiometria, que é um assunto muito fácil, você vai usar a seguinte relação que você tem que saber. Um mol, certo? Um mol de uma determinada substância, tá? Equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância, certo? Mol é uma palavrinha que significa uma quantidade muito grande, que é essa quantidade aqui, que geralmente a gente usa mol para contar moléculas e átomos, certo? Então, um mol de uma substância é 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Daquela substância. Tá. Um mol de qualquer gás nas CNTP ocupa sempre 22,4 litros. O que é CNTP? São as normais, condições normais de temperatura e pressão. Então, que condições são essas, Daniel? Que condições são essas? As condições é a temperatura de 0 Kelvin, né? Ok. 0 Kelvin ou 273. 0 Kelvin não, macho. Eu tô ficando 0 Kelvin é o zero absoluto, retardado mental, né? Vai ser uma condição normal, zero absoluto. Então, é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, certo? Então, na química, as condições normais é 0 graus Celsius, que em Kelvin é 273, e a pressão é a pressão ao nível do mar, que é 1 atm, certo? Então, essas são as condições normais. Nessas condições, tá? Um mol de qualquer gás, seja ele O2, seja ele N2, qualquer gás, um mol ocupa 22,4 litros, tá? De qualquer gás, certo? E para você transformar de um mol para massa, certo? Um mol de uma determinada substância. Qual é a massa de um mol de determinada substância? Para eu transformar de mol para massa, a gente tem que pegar o quê? A gente tem que saber a massa molar. Então, a gente tem que saber a massa molar. E o que é a massa molar? É a massa de um mol. Para eu saber a massa molar, eu tenho que saber que substância é. Ou seja, eu tenho que ter uma noção da fórmula química da substância, certo? Então, por exemplo, o CO2. O CO2, ó, gás carbônico, você tem carbono e oxigênio. Ok. O carbono, quando a gente tem uma molécula como essa, para a gente saber a massa molar dele, a gente tem que saber as massas atômicas de cada um desses elementos, o carbono e o oxigênio. Essas massas atômicas, em alguns vestibulares, né, vem a tabela periódica com os numerozinhos, certo? Então, vai ter assim, ó, carbono. Aí, às vezes, tem assim, ó, 6, o número aqui em cima, e aqui tem 12, certo? Mas, obviamente, que se não tiver, é um número maior que vem acompanhado, certo? Se não tiver a tabela periódica, vai vir na própria questão assim, ó, que o carbono, ele é 12. 12 o quê? Aí, às vezes, eles te dão em U, certo? Às vezes, ele te dá assim, ó, o carbono é 12U, o oxigênio é 16U, ou
às vezes ele te dá assim, ó, o carbono é 12 gramas por mol e o oxigênio é 16 gramas por mol. Então, os dados podem vir em U, pode ser gramas por mol. A gente tem que saber que um U, ou seja, esse Uzinho, que é a unidade de massa atômica, equivale a 1 grama por mol, certo? Aí o CO2 é uma molécula, então eu tenho um carbono e tenho dois oxigênios, ó. Então eu tenho que somar as massas dos dois oxigênios, então vai ser 2 vezes 16. Então, se eu pegar o CO2, vai ficar 2 vezes 16 dá 32, 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. Ou seja, 1 mol, certo? 1 mol para o CO2 é 44, tá? Então, 1 mol para o CO2 é 44. Então, eu posso dizer, por exemplo, que para o CO2, ó, o gás carbônico, eu tenho que 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas, que na CNTP ocupa 22,4 litros na CNTP. Tá. E para o CO2, esse 1 mol é 44 gramas. Por exemplo, já para a água é diferente, certo? Para a água é uma molécula diferente, ou seja, tem elementos diferentes, então a massa vai ser diferente. No caso aqui, o hidrogênio é o elemento mais leve, ele é 1 grama por mol. Então, H2O, você tem 2 Hs, 2 hidrogênios. Então, é 2, que cada um é 1, mais o 16. Então, para a água, é 18 gramas por mol. É a massa molar. Então, quando eu tenho a água aqui, ó, quando eu tenho a molécula de água, para a molécula de água, aí isso aqui é a mesma coisa, ó. 1 mol sempre vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas e sempre vai ocupar 22,4 litros na CNTP, tá? O que vai mudar para a água é a massa, ou seja, 1 mol de água tem 18 gramas. Então, para a água, a relação é essa, certo? Para a água, a relação é essa. Isso vai ser importante? Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter uma noção na estequiometria é saber transformar um mol de uma determinada substância em algumas outras coisas. Um mol é essa quantidade de moléculas. Um mol de um gás, no estado, né, de uma substância no estado gasoso, ocupa esse volume nessas condições aqui, certo? Nessas condições. E um mol de uma determinada substância, para eu saber a massa, eu tenho que saber a massa molar, certo? Eu tenho que saber a fórmula para poder fazer a soma e descobrir a massa de um mol daquele cara, certo? E eu tenho que saber transformar isso, certo? Obviamente que se tiver 22 gramas, é meio mol, é 3 vezes 10 a 23, é 11,2 litros, ou seja, isso aqui é tudo proporção, certo? Isso aqui existe uma relação entre esses carinhas aqui, tá? Aí, depois que a gente aprende essa ideia básica, a gente vai ver que a gente vai ter que simplesmente transformar as unidades, certo? A gente vai ter que transformar as unidades, que vamos ver nos exemplozinhos aqui, tá? Ó, toda questão de estequiometria, ele vai fazer o seguinte, ó, eu tenho essas 4 unidades, ó, massa, mol, número de moléculas e volume. Então, são 4 coisas, ó, massa, mol, número de moléculas e volume, certo? Ele vai dar um dado, que é uma quantidade de uma das substâncias. O dado que ele for dar, ou vai estar em massa, ou vai ser uma massa, né, que é em gramas ou quilogramas, ou vai ser uma quantidade em mols, ou vai ser um número de moléculas, ou vai ser um volume. E ele vai fazer uma pergunta, que é sobre a quantidade de outra substância na reação. Essa pergunta pode ser: qual a massa do fulano,
quantos mols do fulano foram consumidos, quantas moléculas foram produzidas, certo? Então, o grande lance é você perceber que sempre vai rolar essas 4 coisas, tá? O dado vai ser uma delas, tá? E a pergunta vai ser outra delas, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, o caso massa-massa. O que é o caso massa-massa? O caso massa-massa é quando o dado ele é em massa, o cara te deu uma massa, e a pergunta que ele está fazendo também está sendo em massa, ou seja, qual é a massa? Quantas gramas? O caso, por exemplo, massa, volume. Então, ele está dando o dado uma quantidade em massa de alguém, e a pergunta é quantos litros vai ser produzidos, qual é o volume do fulano. Então, a gente separa os casos. Ah, o caso mol, massa. Então, ele vai te dar o número de mols de alguém que está sendo consumido ou está sendo formado, e vai perguntar qual é a massa de alguém, certo? Ah, o caso volume, número de moléculas. Ele vai dar o volume de alguém que foi consumido ou que foi produzido e vai te pedir o número de moléculas de alguém. Então, quando a gente estiver vendo esses casos na estequiometria, quando o cara falar caso tal, tal, ele está falando do dado, da unidade que o cara está dando do dado e está falando da pergunta, certo? Então, sempre vai rolar essas 4 coisas aqui, tá? Mas você vai entender que a ideia é básica. A ideia é sempre transformar um mol, ou você transforma para massa, e para isso eu vou usar a massa molar, certo? Para isso eu vou usar a massa molar. O mol para transformar para moléculas é 6 vezes 10 a 23, certo? 6 vezes 10 a 23 moléculas. E um mol vai ser 22,4 litros na CNTP, certo? Esse cara aqui ele é chamado de Na. O que é Na? Na é o número de Avogadro. Então, esse Na aqui, esse número, é chamado de número de Avogadro. E esse 22,4, que é o volume de um mol, ele é chamado de Vm. Vm é o volume molar. Volume molar, certo? Então, vamos fazer alguns casos, porque esse assunto a gente aprende muito com exemplos, certo? Então, eu vou fazer aqui uma série de exemplos para vocês prestarem atenção e se ligarem que esse assunto ele é muito fácil, certo? O modo como eu ensino é bem interessante você seguir ele bem direitinho, tá? Então, vou mudar aqui, ó. Exemplo 1. Vou botar aqui, exemplo 1. Então, tem aqueles textos que não servem para nada, eu vou ser mais direto. Ó. Dado a reação. Então, dado a reação. O cara vai botar assim, ó. N2 mais 2NH, não, mais 2H, mais 2 não, João, mais 3H2, dando 2NH3, certo? Ok. Então, ele dá aqui a reação. Aí ele diz assim, ó, se forem consumidos, 35 gramas de nitrogênio, qual a massa obtida de amônia. Aí o cara coloca dados.
N14U H1U. Então, vamos lá, ó. Se liga nessa questão. A gente vai usar vários exemplos. A gente vai fazer uns 6 exemplos para você dizer assim, uns 8 exemplos para você dizer assim, eu aprendi esse assunto e esse assunto é fácil. É isso que você tem que dizer no final, tá? Então, primeira coisa, no segundo ano, certo? É muito comum as reações que aparecem nas provas e nos exercícios já estarem balanceadas e já o cara já te dá a reação, tá? Então, essas duas coisas que é montar uma reação e balancear uma reação é coisa do primeiro ano, tá? Então, a gente não vai se preocupar com isso, porque no segundo ano geralmente aparece já. O que é que a gente vai se preocupar? Seguinte, ó. Se forem consumidos 35 gramas, ó, ele te deu um dado, ó, 35 gramas de nitrogênio. O dado que ele te deu foi em massa, ó, 35 gramas. Primeiro, essa massa é de quem? É do nitrogênio. Então, tu vai colocar embaixo aqui do nitrogênio, ó, 35 gramas. A quantidade que o cara te der de determinada substância, tu vai localizar a substância na reação e vai colocar embaixo dela. Daniel, mas aqui tem um elemento nitrogênio. Mas quando o cara fala que é consumido, primeiro é reagente. E nitrogênio tá aqui, ó. Esse é o nitrogênio gasoso. Esse cara aqui, ele é um átomo, né, um elemento que está fazendo parte de uma molécula que é a amônia, que está nos produtos, tá? Então não confunda. 35 gramas é de nitrogênio, você coloca embaixo, não é em cima não, Vinho, é embaixo que você tem que colocar, tá? E aí a pergunta é, qual a massa obtida de amônia? Ele quer a massa de amônia. Quem é a amônia? Ah, Minhão, não sei. Pera aí, né? Dá para saber. As substâncias, se você usar um pouco de lógica, dá para saber. Primeiro é obtido, ou seja, foi formada, foi produzida, foi obtida, tá no lado dos produtos, né? A setinha, ó, reagentes, produtos. E segundo é que isso aqui é o hidrogênio, né? H hidrogênio. Então, hidrogênio, nitrogênio, e esse aqui é a amônia, NH3. Então, ele quer saber a massa de amônia, você coloca o X embaixo da amônia, tá? Então, ele te deu um dado e fez essa pergunta. Daniel, e nessa reação? É uma pergunta interessante. Não vai ter hidrogênio, não, para poder completar essa reação? Tem. Só que nessa questão, a quantidade de hidrogênio não está sendo mencionada. Mas é óbvio que para 35 gramas de nitrogênio serem consumidos, tem que ter hidrogênio suficiente para isso, né? Até às vezes nas questões eles dizem, olha, com hidrogênio suficiente. Claro que tem que ser suficiente, porque o cara disse que foi consumido, tá? Então, a gente não vai citar nem colocar nada de hidrogênio, mas fica óbvio que tem hidrogênio suficiente para a reação acontecer, senão não aconteceria. E ele diz que foi consumido, certo? Então, ok. Ah, o que é que a gente tem que fazer, então? Então, se liga aqui. Esse 35 gramas, ele é massa, certo? Esses coeficientes aqui, esses coeficientes são números de mols. Então, uma coisa mega importante é perceber isso. Os coeficientes são número de mols, ou seja, 1 mol desse cara reage com 3 mols desse cara para produzir 2 mols desse cara. Mas eu estou interessado na relação entre esse primeiro e esse último. Então, 1 mol desse cara produz 2 mols desse cara. Aí, olha o que é que você vai fazer. Se isso aqui é massa, tu vai transformar esse 1 mol aqui para massa, tá? Então, 1 mol em massa vai ser quanto? 1 mol de nitrogênio de N2 para massa vai ser quanto? Para passar de mol para massa, eu tenho que saber a massa molar. Então, é N2, ó. Então, eu faço, ó, N2 são 2 átomos de nitrogênio, 14 com 14 vai dar 28. Então, fica 28 gramas por mol. Então, se aqui é 1 mol, aqui fica 28 gramas. Eu coloco em cima. Ah, Daniel, não é embaixo aqui, não, não, é em cima. 1 mol, tu vai passar para a mesma unidade desse aqui, aqui. E, Daniel, e aqui, 2 mols? O que é que eu faço? Bem, ele quer o X em quê? Ó? Ele quer o X em massa. Ou seja, a pergunta que ele está fazendo é em massa, tá? Então, se a pergunta que ele está fazendo é em massa, eu quero o X em massa, da substância que ele quer o X, eu vou transformar esses 2 mols para massa também, tá? Porque eu tenho, e esse é o grande lance da estequiometria, eu tenho que casar
as unidades da mesma substância, tá? Ou seja, eu vou sempre transformar mols, tá? E essa transformação dos mols vai ser para que unidade? Vai ser para a unidade da pergunta ou do dado que ele está dando. No caso aqui da pergunta, como a pergunta é qual é a massa, eu vou transformar esses 2 mol em massa. Então, ó, eu não uso o 2, eu pego só o NH3, só a molécula, ó, NH3. Aí eu faço ó, o N é 14, o hidrogênio é 1, então vai ficar 3 vezes 1. Então, isso aqui vai ficar 14 mais 3 vezes 1 é 3. Então, vai ficar 14 mais 3 vai ser 17 gramas por mol. Então, como aqui são 2 mols, aqui vai ficar 2 vezes 17 gramas, tá? Já eu podia colocar aqui 34, 2 vezes 17? Pode, sem nenhum problema, tá? Por que tu não colocou? Não coloquei porque a gente vai fazer uma simplificação daqui a pouco. Porém, já está casado, ou seja, essa cara em massa, você já transformou esse bicho em massa. Esse cara aqui, ele pediu em massa, você transformou em massa. O que você tem que se ligar, que é o que a gente vai fazer nos outros exemplos, é que se ele pedisse o X em volume, qual o volume obtido de amônia na CNTP, esses 2 mols, como ele quer de amônia, eu transformaria para litros. Então, eu colocaria 2 mols, que é 2 vezes, aí cada mol ó, é 22,4. Então, aqui ficaria 2 vezes 22,4 litros, tá? Então, a unidade que ele está fazendo a pergunta, eu tenho que transformar esses mols para a mesma unidade. Depois que eu faço isso, eu vou se acalma com relação àquele exemplo do volume, que eu vou chegar lá, vou fazer outro exemplo, só quis adiantar. Agora eu vou fazer o quê? A regra de 3. Qual é a regra de 3? Então vai dizer, ó, a regra de 3 fica 28 gramas, produz 2 vezes 17 gramas, assim como 35 gramas, vai reagir com, vai produzir X. Ó. Então a regra de 3 é essa. 28 produz 2 vezes 17, assim como 35 produz X. Isso é uma regra de 3, tá? Então, eu tenho que fazer meios pelos extremos, a cruzadinha, e eu posso simplificar na horizontal e posso simplificar na vertical. Sempre assim, ó, horizontal e vertical que eu posso simplificar. Então, eu vou fazer assim, ó, corto por 2, ou 2 por 2 dá 1, 28 por 2 dá 14. Você não tem que ter, você não pode pensar assim, ah, eu sou ruim de simplificar, eu não gosto, não tá nem, não, você tem que simplificar para você sobreviver a esse assunto, tá? Simplificar é dividir duas quantidades pelo mesmo número. E a gente pode fazer depois que monta a regra de 3 na horizontal, ou seja, eu não posso simplificar, por exemplo, se aqui fosse um 15, eu não podia simplificar esse aqui por 5 e esse aqui por 5, porque está na diagonal, não posso. Posso simplificar na horizontal e na vertical. Então, 2 por 2 dá 1, 28 por 2, 14. O 14 e o 35 estão na tabuada do 7. É importante a gente ver isso, saber algumas noções de multiplicação para diminuir as contas. Então, assim, 14 por 7 dá 2, 35 por 7 dá 5. Então, vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2x, vai ser igual a 5 vezes 17, fica, ó, 5 vezes, vai ficar 50, 5 vezes 7, 35, 85. E aí passa dividindo, o x vai ser 42,5 gramas. Então, essa é a massa que seria obtida, tá? Essa é a massa que seria obtida. Então, entenda esse exemplo, tá? O dado eu coloquei embaixo da substância, e o cara pediu uma massa de uma substância, eu coloquei o X lá e transformei os números de mols todos para massa, porque o dado é em massa e a pergunta é em massa. Então, esse seria aquele caso, que é o caso massa-massa, certo? Esse seria o caso, que é o caso massa-massa. Beleza. Aí, vamos fazer agora outros exemplos para você prestar bem atenção. Vamos lá no exemplo 2. Exemplo 2. Então, assim, dada a reação.
Então, vou dar a mesma reação aqui, ó, N2 mais 3H2, dando 2NH3. Eu vou botar assim, ó, se foram consumidos, eu vou mudar a quantidade agora, 21 gramas de nitrogênio, qual a massa, qual o volume produzido de amônia nas CNTP. Aí, às vezes, quando tem uma questão dessa, ele coloca assim, ó. Tem questões que ele lembra para você. Ele coloca assim, ó, VM 22,4 litros por mol. Tem questão que dá isso, tem questão que não dá. Temos que ficar ligado. Mas temos que saber, então. E aí ele coloca N14 e H1. Então, se liga nessa questão. Olha o que é que você vai fazer. Tá? Parecido. Então, ó, se foram consumidos 21 gramas, então ele deu um número. Na estequiometria, o cara vai te dar um número. 21 gramas de quê? De nitrogênio. Coloca onde? Embaixo do nitrogênio. Ele quer o quê? Ele quer o volume. Volume de quem? De amônia. Então, o X aqui, ó, que ele quer é volume. Não, mas não tem um número aqui. Olha, não tem, porque quando não tem é 1. Então, a gente coloca para não esquecer isso aqui. Então, ó, se liga. Ele está dando isso aqui em massa. O nitrogênio, ele está dando em massa. Então, eu vou transformar 1 mol aqui do nitrogênio para massa. Ah, Daniel, mas ele quer quantos litros? Mais os litros que ele quer é de amônia. Do nitrogênio, ele deu em massa. Então, você vai transformar esse diabo aqui em massa. Então, a gente já viu que N2 é 14, fica 28 gramas por mol. Então, aqui vai ficar 28 gramas. Daniel, e aqui? Aqui é o seguinte. Obviamente, é aquela situação que eu falei. A estequiometria vai relacionar duas quantidades. Então, hidrogênio é quantidade suficiente. A gente não se preocupa com ele, tá? Porque já está dizendo que foi consumido mesmo, então beleza. Então, a gente vai pegar esse dado aqui, ó, ou seja, 1 mol transformei para 28. E agora, ó, como ele quer o X em litros, se liga nessa parte. Como ele quer o X em litros, eu vou transformar esses 2 mols aqui para litro. Ah, Daniel, mas 2 mols vai ser quantos litros? Bem, eu não sei que cada mol é 22,4, então aqui vai ficar 2 vezes 22,4 litros, ó. Certo? Então, como ele quer quantos litros, aqui seria 2 vezes 22,4 litros. Ou seja, a unidade que ele pede é a unidade que eu vou substituir aqui para mol, tá? Se ele quisesse quantas moléculas, eu transformaria de mol para moléculas. Então, cada mol é 6 vezes 10 a 23, ficaria 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E aí, Daniel, como é que ficaria a regra de 3 aqui? Então, a regra de 3 ficaria assim, ó. 28 gramas produz, ó, 2 vezes 22,4 litros, assim como 21 gramas vai produzir X. Aí muita gente tem medo dessa regra de 3, porque acha que não pode, que acha que está errado, porque ele percebe que tem gramas e tem litros, mas aí cabe você entender uma ideia. Qual é a ideia? Para você poder fazer isso, você tem que ajustar na mesma coluna. Então, o que importa é ter a mesma unidade na mesma coluna, ou seja, a observação é ter a mesma grandeza, que é massa, mol, mesma grandeza, na mesma coluna. A gente fala mesma coluna porque eu organizo a coluna, ou seja, são dados da mesma substância. Então, mesma grandeza com os dados
da mesma substância, certo? Ou seja, da mesma substância. Como assim? Ora, ele me deu 21 gramas de quem? De nitrogênio. Então, essa quantidade de mol de nitrogênio eu transformo para massa, ou seja, aqui está a massa de nitrogênio, eu transformei 1 mol, 28 gramas de nitrogênio, e esse dado aqui também é a massa de nitrogênio, ou seja, a mesma substância está na mesma unidade. Eu quero X, que é o volume que vai ser formado de amônia em litros. Então, eu pego esses 2 mols que foram produzidos de amônia, eu passo eles para litro, tá? Então, o que precisa ajustar é a mesma coluna. Beleza, uma vez que eu faço a regra de 3, eu faço as contas. Ó. Por 2 vai dar 1, por 2 vai ser 14, por 7 aqui vai dar 2, e por 7 aqui vai dar 3. Ó. Aí, por 2 aqui dá 1, se liga, ó. E por 2 aqui vai dar 11,2. Porque por 2 é muito fácil. Então, perceba que aqui também é assim, ó. É como se grama aqui cortasse com grama. Ó, grama corta com grama, por isso que eu coloquei a unidade. E aí, como sobra litro aqui, o X já vai ser em litro. Então, essa é a ideia de você colocar na mesma coluna, certo? Ah, não, na mesma linha. Na mesma linha, não, você tem que... Porque são de substâncias diferentes. Você pode até ter, mas obviamente que se isso aqui tivesse em grama, isso aqui estava em grama, tá? Então, a ideia é corta grama com grama, e aí a gente simplificou. Por 2 vai dar 1 e por 2 vai dar 11,2. Então, 3 vezes 11,2. Então, o X aqui vai ficar 33,6 litros. Ó. Esse vai ser o volume formado de amônia, certo? Então, vá captando a ideia, certo? Como é que foi de novo essa simplificação? Ó? Primeiro, eu botei 2 com 28, aí ficou 14, aqui ficou 1. Aí depois, por 7, 14 por 7 vai dar 2, e 21 por 7 dá 3. Aí sobrou um 2. Aí 2 com o 22,4, a metade disso é 11,2, porque é fácil tirar a metade, certo? E aí você faz a cruzadinha. Aqui ficou só 1. 1 vezes x é igual a esse vezes esse, tá? Vamos para o exemplo 3, certo? Vamos para, então, aquele caso, esse caso aqui, foi o caso o quê? Ó? Foi o caso massa-volume, ó. Só lembrando, esse caso aqui, ó, é o caso, ou seja, o cara me deu o dado que foi em massa. E a pergunta que ele fez foi em volume. Então, o caso massa-volume. Beleza. Vamos fazer aqui o exemplo 3. Ó. Aqui, exemplo 3. Então, assim, dada a reação, certo? Dada a reação. Então, a reação que a gente vai pegar agora vai ser essa. 2NO2 vai ser 2NO mais O2. Todo mundo gasoso aqui, beleza. Aí o cara vai dizer assim, ó, se foram produzidos 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Se foram produzidos 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio, eu desço, continuo aqui. Vou continuar aqui. Qual a massa de NO2 consumida? Aí, dado. Aí ele coloca um N, 14U, o O, 16U. Aí tem questão que ele diz assim, ó, N.A igual 6 vezes 10 a 23.
Tem questões que ele só dá isso, N.A. E eu tenho que saber que porra é N.A? Tem, é número de Avogadro. É aquela quantidade referente a um mol, tá? E aí, Daniel, como é que eu faço? Veja que a ideia é a mesma, porque tem que ficar, a resolução tem que acabar ficando mais rápido com o tempo. Então, o cara está dando um número. Se foram produzidos 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Então, esse número é a quantidade de moléculas. Então, eu coloco embaixo do oxigênio, ó, 3 vezes 10 a 24 moléculas. Certo. Aí o cara pergunta, eu coloquei embaixo do oxigênio. Qual é a massa de NO2 consumida? Então, primeiro, ó, é NO2. Cuidado, porque aqui tem NO e aqui tem NO2. Então, se você não for atento, você já pode errar aqui. Ele quer esse X, ó, a massa de NO2. Daniel, e ele pode te dar já a quantidade produzida e pedir a quantidade que foi consumida? Pode, ó. Não é obrigatório ele te dar só o que foi consumido e pedir o que foi produzido. Não, a gente pode relacionar qualquer cara com qualquer cara. E, obviamente, ele está falando de dois dados, mas esse outro cara aqui também vai ser formado. Só que a gente não quer saber nada dessa quantidade. A gente quer relacionar esses dois. Então, na estequiometria, a gente vai relacionar duas coisas, tá? E aí vem aquela ideia. Ele quer esse X em massa, tá? Ele quer esse X em massa. Se ele quer esse X em massa, eu vou ter que transformar esses 2 mols dessa substância, que é a informação aqui, para massa, porque ele quer o X em massa. Então, o NO2 vai ser, o N é 14, o O é 16. Então, fica 2 vezes 16. Então, vai ficar 14 mais 2 vezes 16 dá 32. 14 mais 32 dá 46 gramas por mol. Então, aqui vai ficar 2 vezes 46 gramas. Ó. Por que 2 vezes? Porque são 2 mols. Ó. Quando a gente vai passar para cá, a gente só pega a molécula. E aí, como são 2 mols, é 2 vezes aquela quantidade. Porque cada mol dessa substância é 46. Então, eu multiplico. Já aqui, primeiro, aqui o coeficiente é 2, aqui é 2 e aqui é 1. Não aparece nada, mas é 1. Então, se esse cara, se o dado que ele te deu foi número de moléculas, eu tenho que transformar esse 1 mol para número de moléculas. Daniel, 1 mol é quantas moléculas? Bem, 1 mol vai ser quantas moléculas? É aquele padrão que a gente viu, é o tal do 6 vezes 10 a 23, ó. 1 mol, ele é sempre 6 vezes 10 a 23, que na CNTP é 22,4 litros. Isso aqui é o padrão, certo? Então, 1 mol aqui vai ficar como? Vai ficar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Então, como é que vai ser a minha regra de 3? Então, a minha regra de 3 vai ser assim, ó. Escrever aqui embaixo a minha regra de 3, ó. 2 vezes 46 gramas. Aqui, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí, aqui é X, que é o que o cara quer. E aqui é 3 vezes 10 a 24 moléculas. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Bem, primeiro, ó, a regra de 3 está montada, aí eu corto ó, moléculas que moléculas. Ó. Por isso que na mesma coluna tem que ter a mesma informação dessa galera. Tem que ser a mesma unidade. Sobra grama porque eu quero X em grama, tá? Aí essa simplificação a gente pode fazer assim. Primeiro, aqui tem 10 a 23, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 23, 10. E aqui é 10 a 24. Se eu for cortar cada 10 aqui de cima, ó, simplificar, porque eu posso simplificar na vertical e na horizontal. Se eu for cortar cada 10 aqui de cima com um 10 aqui de baixo, eu cortaria o 10 a 23 com um 10 a 24, só que aqui tem um 10 a mais. Então, aqui ainda fica um 10, ó. Aqui ainda fica um 10, tá? Aí eu posso, ó, 3 por 3 dá 1, e 6 por 3 vai dar 2. Ó, por 3 eu simplifiquei. 2 por 2 dá 1, e 2 por 2 aqui também dá 1. Então, no final das contas, eu deixei esse cara aqui sendo 1.
Então, vai ficar 1 vezes x é x, e ficou 46 vezes 10. Ou seja, se você simplificar direitinho, vai ficar muito fácil. Vai ficar 46 vezes 10, vai ficar 460 gramas. É importante treinar isso. Ah, mas eu não sou bom. Mas a gente não nasce sendo bom em um monte de coisa. A gente acaba sendo com o tempo, praticando, treinando, errando, vendo que errou e consertando, tá? Então, você pode simplificar na vertical e na horizontal, certo? E aí você dá os cortes. Simplificar é simplesmente dividir um número quer dizer, dividir uma quantidade por um número e dividir outra quantidade pelo mesmo número, certo? No caso, essas duas quantidades têm que estar na regra de 3, na mesma vertical ou na mesma horizontal. Então, essa é a massa consumida do NO2. Então, esse aqui foi mais um exemplo para você entender onde a gente coloca cada coisinha, certo? O quão fácil é esse tipo de assunto, tá? Vamos para mais exemplos, certo? Você tem que ir identificando um padrão e chegar ao ponto de dizer, caralho, mas esse assunto é muito fácil. Sim, essa é a primeira parte desse assunto, que são os casos básicos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, dado, outro exemplo, ó, dado a reação. Dado a reação. Então, você tem 2NO2, botar 2NO mais O2, certo? Então, vamos lá. Se foram consumidos 5 mols de NO2, qual o volume produzido de oxigênio nas CNTP, dado N14, O16, VM 22,4 litros por mol. Então, ó, exemplo 4, o cara te dá uma reação dessa aqui. Vamos lá, Daniel. Eles assim, ó, foram consumidos essa quantidade, ó, 5 mols de NO2. Essa é o dado. Eu vou colocar onde o dado? Eu vou colocar embaixo da substância, né, de NO2, então eu vou colocar aqui 5 mols. Ah, Daniel, mas aqui já não tem 2, mas isso aqui é o coeficiente da reação, certo? Esse 2 ele não vai ser mudado, isso aqui já é a reação já feita. Você vai colocar o dado de um outro experimento, 5 mols você colocou agora. Então, não importa se o cara deu em mol, você vai colocar embaixo, tá? Muita gente trava quando é mol, mas você vai colocar aqui embaixo. É até mais fácil. Aí ele diz, qual é o volume produzido de oxigênio? Então, ele quer o X aqui, ó, certo? Ele quer o X aqui, tá? Então, veja que no caso anterior, no exemplo 3, o caso é o caso número de moléculas, massa, ou seja, ele te deu o dado de número de moléculas, que foi aquela quantidade de oxigênio e tal, e eu pedi a massa de alguém, então número de moléculas, massa. Esse caso aqui, ó, ele está dando mol, ou seja, o caso é o caso mol, e ele quer pedindo um volume, é mol volume, ó, certo? O dado que ele te deu foi uma quantidade de mols de alguém na reação. E o que ele está perguntando é o volume de alguém também, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Ele está dando mols, ó, então o que é que eu tenho que fazer? Esse 2 mols aqui, ó, esse cara aqui é em mols já. Eu vou ter que transformar para grama? Não, porque aqui não tem grama. Vou ter que transformar para litro? Não, porque aqui não tem litro. Vou ter que transformar para número de moléculas? Não, porque aqui não tem moléculas. Aqui não tem número de moléculas. Então, esse 2 vai ter que ficar 2 mesmo, ó. Então, vai ficar aqui, ó, 2 mols, ó.
você pega o coeficiente, já é em mols. Ó. Olha que fácil. Então, se o cara está dando a quantidade em mols, você já usa essa mesma quantidade. Ó. Se é 2 mols. Já vai ficar mol com mol, pronto para cortar já. E aqui, o que é que acontece? O coeficiente aqui é 1, certo? A gente coloca aqui quando não tem nada, né? Para ficar balanceado e tal, certo? E aí? E aí que ele quer o X em volume. Então, 1 mol tem que volume? Ora, 22,4 litros. Ou seja, você está transformando 1 mol para litro. Por quê? Porque eu quero X em litro, tá? Ah, Daniel, mas eu já vou fazer regra de 3? Vai. E esses dados aqui, não vai ser preciso não achar nada em massa, não? Não. Ele dá esses dados para você transformar massa, né, mol em massa. Quando não tem a necessidade, você não vai usar. Mas por que ele deu? Ele deu para você lhe confundir, para você poder achar que vai precisar e usar e errar, tá certo? Então, não tem necessidade aqui. Então, vai ficar aqui, ó, 2 mols produz 22,4 litros, assim como 5 mols produz X, ó, certo? E aí você percebe aquela coisa, ó, corta mol com mol, certo? Corta mol com mol, e aí você vai fazer a simplificação, tá? Você pode cortar antes, porque eu gosto de cortar o 2, ó. 2 por 2 dá 1, e 22,4 por 2 dá 11,2. Então vai ficar X vai ser igual a 5 vezes 11,2, vai ficar 56 litros, certo? O X vai ficar 56 litros. Então, perceba que esse caso aqui é um caso muito de boa, certo? Muito de boa. É o nosso exemplo 4, certo? É o nosso exemplo 4. Aí, vamos fazer o exemplo 5. Exemplo 5. Então, o exemplo 5, vamos fazer o seguinte, ó, né? Considere a reação. Então, às vezes tem aqueles textos que não servem para PN, e aí vem realmente a reação. Considere a reação. Então, coloca assim, H2 mais O2 dando 2H2O. O exemplo 5 e o exemplo 6 vão ser os casos fáceis. Quando é que isso aqui é muito fácil? Exemplo 5 e exemplo 6. Tá? Vai ficar, vou botar aqui. Se forem, por exemplo, consumidos 10 mols de hidrogênio, quantos mols de oxigênio foram consumidos? E aqui o exemplo 6 é, dada a reação, então, dada a reação, aí você tem deixa eu pensar aqui. Você tem pera, deixa eu pensar aqui. Vou botar aquela mesmo. Não, vou botar aquela pronta, aquela aqui. N2 mais 3H2 dando 2
2NH3. Ó, se forem consumidos 60 litros de hidrogênio, qual volume formado de amônia? Ó, esses dois casos são os casos mais fáceis que tem, certo? Quais são esses dois casos, tá? Esse caso aqui, ele é o caso mol-mol. Ou seja, o cara tá te dando um dado em mol e tá fazendo uma pergunta em mol. E esse caso aqui, ó, ele dá em volume e pede em volume. Então, é o caso volume e volume. Então, esses dois dados, esses dois casos são os mais fáceis. Por quê? Porque tem menos transformações. Ó aqui, ó, esse exemplo sim. Se forem consumidos 10 mols de hidrogênio, você vai colocar os 10 mols aqui, ó, de hidrogênio, certo? Aí, ó, quantos mols de oxigênio foram consumidos? Ele quer saber o X em mols de oxigênio. Como aqui é 10, a gente pode usar o 2, ó. O 2 já é a própria quantidade em mols já, ou seja, o 2 aqui é 2 mols. E o 1 aqui também já é a própria quantidade em mols, porque se ele quer o X em mols, a gente vai pegar o X em mols, ó. E outra coisa que eu tenho que prestar atenção é que eu posso envolver os dois caras do mesmo lado, ó. Não precisa ser sempre um reagente e um produto. Não. Posso relacionar os dois caras do mesmo lado, seja dois reagentes ou dois produtos, tá? E aí, ó, se você está dando dado em mol e fazendo a pergunta em mol, você vai usar os próprios coeficientes para fazer parte da regra de 3. Ó. 2 mols produz 1. Então, ó, 2 mols produz 1 não. 2 mols reage com um desse cara. Então, 10 vai reagir com quanto? Você até consegue fazer de cabeça, porque se 2 reage com 1, ou seja, reage com a metade de sua quantidade, ó, 2 reage com 1, então 10 vai reagir com 5. Então, você consegue fazer até de cabeça, mas se você não conseguir, você coloca, ó, 2 mol reage com 1 mol. Então, para eu ter 10 mols reagindo, eu vou precisar de quanto desse cara? 5. Se você fizer o 2 por 10 aqui, fica 5, ou então você faz 2x igual a 10, então é óbvio que o x fica 5 mol. Com o tempo você consegue até fazer de cabeça isso. Então, o caso mol-mol é um caso muito simples. E volume, Daniel? Por que é fácil? Não tem aquela história de 22,4? Então, vamos fazer aqui. Então, aqui, ó, vamos supor que está na CNTP, certo? Olha o que o cara está dando aqui, ó. Olha o que o cara está dando. Ele está dando assim. Se forem consumidos 60 litros de hidrogênio, então coloca aqui os 60 litros, ó. 60 litros de hidrogênio. Tá. Qual volume formado de amônia? Então, X é aqui, ó, o volume formado de amônia. Tá? Então, ele está te dando dado em volume e fazendo a pergunta em volume. Daniel, mas como é que eu vou ter que fazer? Eu não vou ter que transformar esses 3 mols para volume? Vai ter que transformar esses 3 mols para volume. Eu vou ter que transformar esses 2 mols aqui para volume? Vai. Você vai ter que transformar esses 2 mols aqui para volume, já que ele quer o cara em volume e isso aqui é volume. Só que se liga numa coisa, ó. Cada mol, vamos supor que cada mol, né, na CNTP, você já sabe que é 22,4 litros por mol, né? Então, cada mol é 22, então, aqui ficaria como? Aqui ficaria 3 vezes 22,4 litros, porque são 3 mols. E aqui são 2 mols, então aqui fica 2 vezes o 22,4 litros. Só que na regra de 3, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 22,4 litros produz 2 vezes 22,4 litros, assim como 60 litros produz X. Ó. Aí, a minha avó disse que era fácil esse caso, tô achando difícil. Não, se liga aqui, ó,
que o 22,4 aqui, ó, primeiro, ó, corta litro com litro, beleza, então nossa resposta X já vai ser em litro. Porém, a simplificação vai cortar o 22,4 com o 22,4, está na mesma horizontal, ó. Então, na verdade, ó, olha que legal, quando é volume e volume, ó, sempre vai cortar essa quantidade, que é o volume molar desse cara, ó, 22,4 e 22,4. Então, vai ficar os reagentes, ó, vai ficar 3 está para 2, 60x, ou seja, fica idêntico a esse, ó, 2 está para 1, 10x, ó, porque vai cortar. Então, vai ficar assim, ó, 3, 2, 60x, ó. Vai ficar, ó, só isso, ó. Então, você corta, ó, 3 por 3 vai dar 1, 60 por 3 vai dar 20, 20 vezes 2, 40, ó. Então, X vai ser, ó, 40 litros, certo? Então, quando a gente tem os coeficientes aqui, ó, vamos lá se ligar nisso, ó. 1 mol reage com 3 mols, produzindo 2 mols. Beleza, certo? Então, é como se fosse assim, ó. Então, eu posso dizer que é como se fosse assim, ó. 1 mol desse cara é 22,4 litros. Então, 22,4 litros desse cara reage com 3 vezes 22,4 litros desse aqui, para produzir 2 vezes 22,4 litros desse aqui, tá? Só que eu posso simplificar tudo isso por 22,4 litros. Então, quando eu quero relacionar, se liga, só nisso, ó, quando eu quero relacionar todo mundo em volume, eu posso dizer ó, que 1 litro desse reage com 3 litros desse para produzir 2 litros desse. Ó. Ou seja, 1 litro reage com 3 litros, que forma 2 litros. Calma que eu não estou dizendo que 1 mol é 1 litro. Não estou dizendo isso. Eu sei que 1 mol é 22,4. Eu estou relacionando os volumes numa reação. Então, se eu tiver 1 litro de N2, eu vou precisar de 3 litros de H2 para reagir e vou produzir 2 litros de NH3. Ou seja, a proporção em mols é a mesma proporção em volume. Então, se você já souber disso, você já pula essa etapa. Se você sabe que o caso volume-volume, que essa quantidade de mols aqui, ó, é a mesma proporção em quantidade de volumes, você sabe ó, que 3 litros produz 2 litros, então 60 litros vai produzir X. Você já pode partir logo para esses coeficientes, certo? Você já pode partir logo para esses coeficientes, tá? Vamos fazer mais 2 exemplos aqui, certo? Bom, então, ó, exemplo 7. Então, o exemplo 7 vai ser assim, ó. Considere a reação.
Então, vai ficar 2Fe2O3, setinha, 4Fe mais 3O2. Beleza. Esse aqui é o estado físico, tá? Ó, gasoso, sólido, sólido. Então, vamos botar aqui, ó. Se foram consumidos, 400 quilos de óxido férrico, qual a massa de ferro, produzida. Então, vamos lá. O cara vai colocar, ó, foram consumidos 400 quilos, certo? De óxido de ferro. Qual é a massa? Daniel, esse caso é o caso. O cara tá dando massa, tá dando massa. É o caso massa, né? É. Mas a gente já não fez, o que vai fazer de novo? Porque tem um detalhe que eu quero acrescentar aqui. Então, vamos lá. O cara colocou 400 quilos de ferro. Então, você vai colocar aqui, ó, 400 quilos de óxido de ferro. Então, você vai colocar o 400 aqui. Ele vai dar algum dado? Vai, né? Porque, obviamente, se ele não der dado, como é que a gente vai fazer? Ó, dado Fe 56 e O 16, tá? Às vezes, nas questões, o cara já vai dar a massa da galera toda, né? Se ele dissesse, ó, massa do Fe2O3 é igual a tanto, já ficaria bem melhor, né? Então, ó, vamos lá. Ele deu 400 kg de ferro, de óxido de ferro. E ele quer a massa de ferro. Então, vamos chamar o X aqui, ó. A gente coloca, ó, esse cara coloca o dado embaixo, sempre aquela ideia, colocar embaixo e depois transformar essas quantidades de mols aqui para cima, tá? E aí vai ficar assim. Como ele quer o X em massa, eu vou passar para massa. Então, primeiro, 2 mols desse cara tem qual massa do Fe2O3? Então, eu faço Fe2O3, duas vezes o ferro, então vai ficar 2 vezes 56, mais 3 vezes o O, que é 16, então fica 3 vezes 16. 2 vezes 56 vai ser 112. 3 vezes 16 vai ser 48, então isso aqui vai ficar 160. 160 é o quê? 160 gramas por mol. Então, às vezes, ó, tem questões que, ao invés de ele te dar essas coisas separadas, o cara diz só assim, ó, M, aí coloca um parênteses, por exemplo, de Fe2O3, aí fecha, igual a 160 gramas por mol. Então, tem questão que é muito boazinha e já dá a massa molar do cara, certo? Mas tem questão que não, que a gente tem que fazer na raça mesmo isso aqui, somando as bichinhas. Enfim, se são 2 mols, aqui vai ficar 2 vezes 160 gramas, tá? Aí, o X ele quer em massa, então eu tenho que transformar esses 4 mols aqui para massa. Só que aqui é ferro, né? O ferro já é 56, então vai ficar 4 vezes 56 gramas, ó, porque cada mol de ferro é 56. Ó. E aí, como é que fica a regra de 3? Então, a regra de 3 vai ficar assim, ó, 2 vezes 160 produz 4 vezes 56, assim como 400 vai produzir X. Então, o primeiro detalhe que você tem que ver, que a unidade de massa aqui, que é massa, mas é em quilograma, certo? E quando você transforma de mol para massa, esses dados aqui em cima, é bom você fazer assim, ó, a primeira fila é sempre dos mols e a segunda é a do X, tá? Não queira trocar, faça igual o que eu estou ensinando aqui. Aí, Daniel, é quilo, é grama, fudeu, não. Olha o que é que você vai fazer. Você pode cortar o 2 com o 4 aqui primeiro.
E aí se liga numa coisa que a gente pode fazer, mas a gente pode fazer isso só no caso massa-massa, certo? A gente pode fazer isso no caso massa-massa, que é o quê, ó? No caso massa-massa, eu posso cortar, tá? É como se eu pudesse cortar assim, ó, a grama daqui com a grama daqui. Só no caso massa-massa. Então, se aqui é quilograma, a minha resposta X já vai ser em quilo. Então, não tem a necessidade de eu transformar esse quilograma para grama. Porque se foram consumidos tantos quilos, vai ser formado também tantos quilos, vai ser relacionado com tantos quilos. Então, no caso massa-massa, eu corto grama com grama. E isso aqui é quilo, aqui fica em quilo. Não, mas se aqui não fosse grama, se aqui fosse litro, aí é óbvio que eu não poderia cortar o grama com litro. Então, eu teria que cortar o grama aqui com o grama daqui. E esse Kzinho, o que é o K? O K é 1000. Então, lembra que 1K, né? A gente fala até de Instagram, né? Ei, mas eu tenho 1K de amigos, né? 1K de curtidas, ou seja, 1K é 1000, é 10 a terceiro, tá? Então, a gente colocaria aqui 10 a terceira, se esse lado aqui fosse uma outra unidade que não desse para cortar com grama, tá? Mas como dá, como é grama, então deixa esse aqui já em quilograma, certo? Então, isso é importante, é esse detalhe que eu queria trazer. Então, eu cortei o 2 com 4, certo? Cortei o 2 com 4, ficou 1 e 2. Aí eu posso cortar, ó, o 2 com o 160, ficou 80. 80 com 400, corta aqui, aqui fica 5, né? 80 por 80 dá 1, 400 por 80 dá 5, 5 vezes 56, ó. Então, X vai ser 5 vezes 56, dá 250, dá 280 quilos, ó. Então, a resposta já sai em quilos, porque eu estou usando o Kzinho aqui, ó. Eu cortei o grama aqui com o grama daqui. Então, a resposta já sai em quilos. Isso é importante, tá? Isso é importante. Beleza? Lembrando também que algumas questões ele fala de tonelada. E uma tonelada, obviamente, é 1000 quilos, tá certo? Uma tonelada é 1000 quilos. Tem questão que ele fala sobre isso. E vamos para o exemplo 8, certo? Vamos para o exemplo 8, para você aprender mesmo. O exemplo 8 ele é diferente. Veja que todo exemplo eu estou acrescentando ou estou acrescentando mesmo alguma ideia, alguma dica, alguma coisa diferente, para você não pegar as questões que você for treinar e se deparar com coisas esquisitas. Então, aqui já está aparecendo coisinhas esquisitas, diferentes, dada a reação. Então, essa aqui é super importante, esse exemplo 8, porque ele é bem diferente. Ó. Dada a reação. Então, eu vou dar a reação N2 mais 3H2, dando 2NH3. Certo? Gasoso, gasoso, gasoso. Então, vou botar o cara que coloca assim, ó. Se foram consumidos, se foram consumidos 70 quilogramas de nitrogênio, qual o volume formado de amônia? Considere pressão 2 atm e temperatura 127 graus Celsius. Dado R 0,082 atm litro
mol Kelvin N14 O H1O. Então, se liga nessa aqui. Essa aqui é mega importante, tá? Olha o que o cara tá dando. O cara tá dando dada a reação, o cara dá a reação aqui, e ele quer que a gente aprenda, ele quer que você descubra. Vamos fazer do jeito clássico, né? Ó, se foram consumidos 70 quilos de nitrogênio. E, Daniel, eu tenho essa quantidade, que é que eu coloco? Eu coloco aqui embaixo, ó, 70 quilos. Beleza. Qual o volume? Então, eu quero volume formado de amônia. Amônia, tá? Aqui eu coloco X aqui. Eu quero X em volume, eu quero X em litros. Tá. Então, ó, eu vou ter que transformar, o coeficiente aqui é 1, então eu vou ter que transformar 1 mol aqui, certo? Eu vou ter que transformar 1 mol aqui em litros, eu vou ter que transformar 1 mol aqui para massa, tá? Porque esse dado aqui é em massa, então, meu N2 a gente já tá careca de fazer, né? 14 com 14 vai dar 28. Então, eu vou transformar 1 mol aqui de nitrogênio, vai ficar 28 gramas. Por que que eu passei para grama, para massa? Porque o dado que o cara me dá do nitrogênio é em massa. Então, a galera sabe aquele negócio, que esse cara aqui vai estar em quantidade suficiente. O que importa é esse aqui, tá? Esse X aqui, certo? Esse X aqui é a quantidade que ele quer, que é o volume formado. Se ele quer o volume, eu tenho que transformar esses 2 mols aqui para volume. Então, você diz, ah, Vinha, vai ser 2 vezes 22,4? Se fosse na CNTP, ficaria 2 vezes 22,4 litros. Ó. Porque cada mol na CNTP é 22,4. Só que não está na CNTP. Não tá na CNTP. Porque, ó, se liga nessas condições, ó, que é a pressão de 2 atm e a temperatura de 127. Lembra que a CNTP é 0 graus Celsius, certo? E 273 Kelvin, que é a mesma coisa, as temperaturas, e 1 atm a pressão. Então, a temperatura é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, é 1 atm. Então, a gente se lembra logo que a gente vai ter que usar uma fórmula, certo? Ou seja, uma fórmula para saber o quê? 2 mols, porque eu quero achar 2 mols. 2 mols nessas condições ocupa que volume? Então, a pergunta é 2 mols em, ou seja, peraí, 2 mols de um gás a 127 graus Celsius e 2 atm de pressão ocupa que volume? Então, é o grande lance. Ó. Vai aí, Daniel. Porque eu quero saber. Porque eu tenho que transformar esses 2 mols aqui para volume, para litro, para poder ficar litro aqui, litro aqui. Para responder isso, a gente vai usar uma equação chamada equação de Clapeyron, certo? A equação é PV é igual a nRT. Então, é a equação mega importante dos gases, certo? Daniel, o que é esse P? Pressão. Bem lógico. O que é esse V? Volume. O que é esse N? Número de mols. O que é o R? É a constante universal dos gases que ele tem que lidar. E o que é o T? É a temperatura. Essa temperatura tem que estar sempre em Kelvin, certo? Então, essa temperatura tem que estar sempre em Kelvin. A própria unidade aqui do R é que diz, ó, o R é que manda, o R é que manda na parada. Então, a pressão tem que estar em ATM, o volume tem que estar em litros, aí, número de mols, né, obviamente, e a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Então, como é que eu faço? Então, assim, ó, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273, para quem não se lembra, né? Então, termometria, ó, temperatura em Kelvin, basta pegar o valor em Celsius
e somar com 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser... Quem é a temperatura em Celsius? Temperatura em Celsius vai ser, ele deu, ó, 127, mais o 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ficar aqui, ó. Do jeito que está aqui fazendo, fica 400 Kelvin. 400 Kelvin. E aí? E aí que a gente vai para cá, ó, 400 Kelvin. Vamos joga na fórmula, tá? Então, vamos colocar na fórmula. Quem é o P? P de pressão. Qual é a pressão? 2 atm. Então, vai ficar duas vezes. Quem é o V? É o volume, que é o que eu quero saber, ó. Certo? É o volume que eu quero saber. Por quê? Porque aqui é 2, ó. Então, eu já vou colocar o 2 logo na fórmula, porque, na verdade, é isso que eu quero saber. 2 mols em volume. Quando eu já sabia o volume molar, aí eu fazia 2 vezes 22,4, que era o volume molar, já de 1 mol, já era dado. Mas como a gente não sabe, a gente já vai colocar o 2 logo na fórmula, tá? N é o número de mols, ó. São quantos mols? São 2 mols. O R o R é a constante universal dos gases, 0,082. E o T é a temperatura em Kelvin, que a gente viu aqui, que é 400. Então, corto o 2 com 2, certo? E esse volume vai ficar isso vezes 400. Ó. Anda do 0, 0, anda duas casas, ó. Então, vai ficar 4,8,2. Vai ficar 8. 4 vezes 8 dá 32. Então, vai ficar 32,8 litros. Ó. O que é isso? É o volume que ocupa os 2 mols que a gente colocou na fórmula aqui. Então, aqui, ó, no lugar dos 2 mols, eu coloco 32,8 litros. Ó. 32,8 litros. Sacou? 32,8 litros. E aí? E aí que a regra de 3 vai ficar assim. Perceba que aqui é grama e aqui é quilograma. E não dá dessa vez para cortar o grama daqui com o do outro lado, porque do outro lado é litro. Então, esse Kzinho, ele tem que se transformar em 10 a terceira. O K é 1000, gente. Então, vai ficar, ó, 28 produz 32,8 litros, assim como 70. Aí, o Kzinho, ó, ele é 10 a 3, ó, 10 a 3 gramas, que é 1000, vai ser cheio, ó, cheio de litros. Ó. Aí, eu simplifico. Vou simplificar por 7, dá 4, né? Ó, 4. Corto grama aqui com grama daqui. Se eu simplificar por 7 aqui, vai dar 10. Certo? Vai dar 10. Aí, se você quiser, você pode dividir isso aqui por 4, tá? Porque o 32 por 4 vai ficar 8 e o 8 aqui vai ficar 2. Então, isso aqui ficaria 8,2. Certo? Corto isso aqui, fica 8,2. 8,2 litros, né? E aí, quando você faz o corte, o X vai ser, ó, 10 com 10 a terceira, fica 10 a quarta. Então, ficaria 8,2 vezes 10 a quarta litros. Ó. Eu posso deixar assim, se for uma prova de marcar e tiver essas opções, ou eu posso voltar a vírgula 4 casas, né? Então, ó, se a vírgula está aqui, 8,2 vezes 10 a quarta. E onde é que está o 10 a quarta? O 10 a terceira, que é o Kzinho, certo? Que é o K, que é 1000. E o zero daqui, ó. Porque quando eu simplifiquei por 7, isso aqui ficou 4, isso aqui ficou 10. É o 4, simplifiquei com isso, então ainda tem um 10. Aí o que é que acontece? Eu vou andar a vírgula 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar assim, ó. 82 mil litros produzidos, certo? Então, a gente tem que perceber o padrão, certo? Reconhecer que eu preciso colocar os dados, trocar os mols pela mesma unidade que está aqui. Esse caso é um caso diferente, porque não está na CNTP, então eu precisei usar uma fórmula de gases, uma fórmula que não é muito utilizada, tá? Mas vocês têm que saber, para esses casos mais difíceis, em que o cara não dá na CNTP, certo? Lembrando que a CNTP é essas condições aqui.
Então, se ele não der, eu tenho que passar a temperatura para Kelvin, para poder usar essa fórmula. Pega a quantidade de mols que eu quero transformar, porque a gente está usando essa fórmula, porque eu não sei qual é o volume dessa quantidade de mols e não tenho nem o volume molar naquelas condições. Então, eu já coloco logo o total número de mols para já poder fazer logo o cálculo. Tá beleza? Então, essa é a parte básica de estequiometria. Tá? Se liguem na hora de fazer as questões, se a reação foi dada direitinho, se está balanceada, confira tudo isso para poder executar tudo que eu ensinei aqui. Abraço.